Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar o Papo de Café dessa semana e nós estamos aqui no nosso mais novo cenário, a Galeria Fará. É isso aí, Wagner? É isso aí, quinto andar da Galeria Fará aqui. Cara, aliás, vocês viram que bacana a roupagem que a galeria está ganhando, né? Lá na parte ali das lojas, logomarca. Eu acho muito bacana, até queria dar uma parabenizada para quem faz essa administração aí, porque tá de parabéns. É um espaço muito tradicional da cidade, né, cara? No coração de Santa Cruz. No coração de Santa Cruz, baita lugar para ter o teu negócio ali, teu escritório e tal. Mas são mais de 80 salas que tem 80 aqui. 80 salas. Né, e tem muitas possibilidades. 20 lojas. Cara, não tem, né? Todo mundo de Santa Cruz do Sul já passou na Galeria Fará. Nem que seja no verão, só para dar aquela fugidinha do calor e de uma rua para outra, mas já passou. Se tu lembrar, no passado, a gente passou um tempo aqui dentro, a gente fez um curso de informática, uma vez tinha uma sala empresa de informática. Pai, no quinto andar mesmo, verdade, cara. E quem está aqui nos dando o ar da graça é o radialista e assessor da imprensa da Prefeitura de Candelária, Ernie Bender, que conseguiu dar uma fugidinha na agenda dele. Direto do Futurama. Direto do Futurama, isso aí. Ô, Bender, por que a gente não se manda daqui e vai pra uma festa de verdade? Eu tô nessa. O Fernando começa bom dia, boa tarde, boa noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito interessante esse local aqui para gravação, porque primeiro que a Galeria Fará é muito legal, realmente muito conhecida, não só o pessoal de Santa Cruz, mas de toda a região conhece a Galeria Fará, mas especialmente você, o quinto andar. Se o entrevistado não agradar, atira pela janela, ou o entrevistado pode também atirar os entrevistadores também, né? Também. Pra fazer a troca, né? Gurizada, é um prazer estar aqui com vocês, a gente acompanha esse trabalho de vocês já há algum tempo. Fernando é meu amigo. Puxa, o Fernando era criança quando eu conheci, para vocês terem uma ideia. Faz muitos anos. Longas histórias, então, Mais de 2 décadas, né? Lá ele deixou um legado lá em Candelária. Muito deu Ô, Bender, o que tu acha? Então vamos fazer um papo, um dia de café só sobre o Fernando? Fernando em Candelária, eu acho que é interessante. Vai dar O depoimento das pessoas de Candelária seria muito interessante. Tipo aquele gordinho. Não sei se é publicável. Tipo aquele gordinho tem no domingo naquela emissora lá, tipo um arquivo confidencial do Fernandinho. Gente, melhor não, deixa assim, senão ele vai jogar nós. Eu vou criar um programa aqui só pra fazer um arquivo confidencial de vocês também, né? Ô, Bender, me falaram que tu tomou um café com o rei. Eu tomo café com rei. o rei Roberto Carlos. Roberto Carlos. Todo domingo eu tomo café com o rei Roberto Carlos, há 13 anos. Uma ideia que eu tive mais de 13 anos atrás, porque teve uma interrupção, que eu trabalhava numa emissora de rádio lá em Candelária, e o dono da emissora precisava completar o quadro no domingo. Ele não tinha um programa para domingo de manhã, era difícil. E na época, o meu cunhado sempre gostou muito do Roberto Carlos, ele é portador de necessidades especiais, e o sonho da vida dele era ver um show do Roberto Carlos. E o Roberto estava aqui em Santa Cruz. E eu vim com meu cunhado aqui. Eu estava junto naquele dia também. Estava junto também? Bom, aí eu vim com meu cunhado aqui em Santa Cruz, no show ali no Arnão. Sim. Cheguei ali, voltas e voltas na quadra de fila, mas eu estava com meu cunhado, entrei direto, foi maravilhoso. Eu não vou em show sem levar ele mais. Certo. Não. Pegou uma rosa do Roberto Carlos, inclusive? Não, isso eu não peguei. Não, isso eu não peguei. Mas aí que está o fato. Eu sentei ele na frente, ele por ser portador de necessidades, foi permitido que ele sentasse na fila do gargarejo ali. E ao final do show, o Roberto, ele tem por tradição pegar rosas e atirar para o público. E ele começou a tirar rosas para as senhoras ali e eu fiquei apavorado, porque as senhoras estavam a se estapear, se acotovelar para pegar uma rosa. E aí aquele me chamou a atenção, eu falei, pô, o cara... E eu nem gostava muito do Roberto, pra falar a verdade. É verdade, eu gostava das Roberto, músicas dele. presta atenção, Roberto. Roberto, não, desculpa, Roberto. Aos direitos autorais, né? Mas assim, ó, eu gostava das canções do Roberto, passei a minha infância escutando o Roberto, minha mãe adorava. E ali eu tive a ideia, falei, poxa, nós devíamos fazer um programa do Roberto Carlos de manhã, de um domingo de manhã na rádio. E ali surgiu o Café da Manhã, naquela ocasião, com o rei Roberto Carlos. Isso foi que ano, mais ou menos? Puxa vida. 2000 lá vai pedra, né? Foi por ali. Eu sou péssimo para guardar a data, então... E aí esse programa ficou... Eu cheguei pro meu chefe lá na rádio, o Neco Cassol, e disse para ele, olha, tive a ideia de nós fazer o programa do Roberto Carlos domingo de manhã. Ele olhou para mim e disse, tu é louco? Tu quer esculhambar a minha rádio, rapaz? Eu falei, não, peraí, né? Eu estive lá e contei o caso. Ele, pá, mas será? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos botar
o programa no ar, vamos chamar aí, fazer uma chamada uns 15 dias, botamos o programa no ar. Se reclamarem muito, é primeiro e único. E de fato, a gente fez o primeiro programa e o telefone, desde que começou naquele primeiro programa, não parou de tocar nos 10 anos seguintes. Eu fiquei impressionado. As pessoas ligando assim para pedir música. E estavam reclamando. E aí, graças a Deus, não reclamando. Me assustou, Estava cara. certo. Não, mas aí é outro grande detalhe, que o Cassol estava comigo no programa, no primeiro, e aí inúmeros telefonemas, aí ligou uma pessoa, eu não vou dizer quem, mas ligou uma pessoa, olha, como é que eu faço para patrocinar o programa? Foi a chave do chefe, disse, não, o programa não sai mais do ar. E aí ficou 10 anos ininterruptos no ar, na emissora que eu trabalhava, e aí depois eu tomei outros caminhos, fui embora de Candelária. Chegou a trabalhar em Rio Grande, né? Exatamente, eu trabalhei 10 anos em Candelária e fui trabalhar numa rádio em Rio Grande, a Rádio Cassino no Rio Grande. Fui gerenciar essa rádio lá. Gerenciei a rádio durante um ano, mas pela distância, a minha esposa de Candelária tem família em Candelária, tem, como eu já falei, esse irmão. Só um pouquinho. Você falou minha esposa de Candelária, como é que é isso? É que tem uma em Candelária, uma em Curitiba, De Candelária, uma aqui. Miriam. Não, mas Miriam, da onde eu estou, ela é. Ela já foi de tá. Curitiba, ela foi de Candelária, foi lá do Rio Grande. Pelo A amor de Deus. propósito, só pra Sem esclarecer. polemizar. Não me comprometam. O Bender não. Tu não é natural de Candelária, né? Não, Bender? eu sou de Curitiba. Que está no mapa do país agora. Não Tinha um tem. cara. Por isso que aquele cara. Só por sua Nosso beleza. companheiro está lá, companheiro. Mas enfim, que fique lá. Eu sou de Curitiba, cresci lá em Curitiba, a minha família toda é de lá. Eu tenho irmãos, tenho mãe viva ainda, mora lá, volta e meia eu visito. E eu vim parar no Rio Grande do Sul, porque eu vim fazer faculdade aqui, a Unicinos. Olha só. Eu fiz vestibular em Curitiba, não passei, na Federal. E aí eu tinha um vô e uma avó morando em Esteio. E aí meu pai disse, olha, tu não quer ir lá para o Rio Grande do Sul? Meu pai fez Unicinos também. Vai ter negócio do teu pai, né? Te livrar. Vai! Não tem um jeito para me livrar do guri. Tchau, Bender. Tchau. Aí eu não era fácil mesmo. E aí eu vim morar ali, e ali eu conheci a minha esposa, a Miriam, que é de Candelária. E a gente começou a namorar ali, casamos, fomos embora para Curitiba. E ela sempre quis voltar, e um dia eu tomei umas pitrucas mais lá e falei, então vamos voltar. Nunca mais bebi na vida. Na hora vida. parecia uma boa ideia. E Curitiba é uma cidade modelo, né? Pelo trabalho voltado pelo Jaime Lerner, né? Curitiba mudou muito, é uma cidade muito bonita. Você vai para Curitiba, tem inúmeros parques belíssimos. Fantástico, é verdade. É muito preservada essa parte ecológica de Curitiba. O transporte urbano já foi melhor, é bom ainda, mas já foi melhor. Mas Curitiba tem um problema hoje, que eu vejo, que eu não gostaria de voltar para lá, porque eu vou para lá, volta e meia, visitar minha mãe, meus irmãos, que tem um trânsito impossível. Caótico. E aqueles radarzinhos desgraçados. Também. Dentro da cidade, que irritam. Dentro da cidade, bastante. E aí é o seguinte, eu peguei um engarrafamento na Avenida Batel, que é a avenida mais tchã da cidade, lá, peguei um engarrafamento lá às 3 horas da madrugada. Eu cheguei aqui do Rio Grande, fui num voo E era só o pessoal que estava no Mercadorama fazendo compra no mercado, fica 24 horas. Não existe mais o Mercadorama aí. É que naquela época tinha, né? Uma pena. Vocês não não vai. estão naquela batendo a época idade, tinha. mais ou menos, né? Então, assim, Curitiba é realmente para visitar, é uma belíssima cidade. Aconselho, vá a Curitiba, é belíssimo. Tem parques como o Barigui, o Jardim Botânico e tantos Tanguá. outros. Tanguá para mim é espetacular. Fantástico. E aí, vale a pena você visitar, mas para morar, eu hoje, sinceramente, eu não gostaria mais. Até porque lá é cebola, né? Pô, tem as 4 estações do ano num dia, cara. É a capital das capitais, também, é a né? capital mais fria do país. É verdade. No inverno, é Curitiba. E todo mundo acha que vai ser Porto Alegre, cara. É Curitiba, cara. Lá tem além de ser extremamente frio, tem aquela garoazinha fininha, vento. Nossa Aquela Senhora. molha tolo, né? Tu é torcedor do Curitiba? Coxa, joguei no Coxa. É mesmo. Joguei no tem Dente de Leite, fato. Mirim, Dente de Leite e Infanto Juvenil. Curitiba. Aí tu parou de começar. Fui para estudar. Daí foi campeão brasileiro, depois disso. Não, mas eu já tinha saído. Já tinha saído. Foi campeão O brasileiro. Bender, Agora, infelizmente, torce pro Inter. Mas tudo eu fiquei bem. sabendo que o Bender tem uma história já de um certo tempo com a rádio. E aí, um companheiro dele que está em Curitiba me disse: o Bender é o cara que vocês podem não saber, mas não está na Bíblia. Isso foi cortado da Bíblia, porque a Bíblia ela tem que ser vendida e impressa, Não pode né? revelar certas então não coisas, pode né? revelar que já existia rádio na época. Mas o Bender foi o cara
que anunciou o início do dilúvio, e aí a bicharada correu para a arca. E eu sou o cara que patrocinou o programa. Olha, é o quinto andar aqui, quero te lembrar isso. Pula junto. O entrevistado pode jogar, o entrevistador também. Falando em rádio, nós falamos do programa do Roberto Carlos, mas ninguém disse para o pessoal que está nos assistindo onde se ouve o programa do Roberto Carlos. No rádio, né? Não, no rádio é óbvio, né? Mas qual rádio, qual a missão? Aliás, isso é uma história bem interessante, né, da questão do rádio, porque o rádio hoje ele está numa mudança muito significativa. Você hoje num celular, você tem acesso a todas as rádios do mundo, em qualquer lugar do mundo. Eu tenho amigos meus, até vou citar o nome do Carlos Voigt, aposentado do Banco do Brasil. Ele viaja bastante, ele é a esposa Terezinha, e ele sempre me liga de onde ele está, via celular, via zap. Esses dias, estou na Grécia te escutando. Então, o rádio ele passou a ser mundial. O rádio diziam, né, quando surgiu a TV, que ia ter. Exatamente. E aí, assim, o teu celular, ele entra em contato com o painel do teu carro, né? E aí você tem qualquer rádio do mundo para você escutar no seu carro. Isso que aqui ainda a internet no Brasil é ruim, babu. E os carros não vêm com internet. No futuro vai vir tudo com internet já. O que vai acontecer? Para você fidelizar um ouvinte, vai ser muito complicado. Você vai ter que ter um programa específico. Eu sei que nem todo mundo gosta do Roberto Carlos e nem tem a pretensão de achar que é o programa mais ouvido do mundo, claro que não. Mas é um programa que fideliza, porque quem gosta, escuta. Então esse vai escutar um programa, hoje eu faço na 104,9, Vida Nova FM, é uma rádio comunitária lá de Candelária, mas eu tenho ouvintes no mundo inteiro. Eu tenho ouvintes, por exemplo, na Cidade do México, o seu Jorge, que também me pede música, diz, manda música para minha família, a filha Abril, e mais, não me lembro o nome da outra filha que mora numa outra cidade. Deve ser Maio. Deve ser Maio ou Junho. Eu tenho ouvintes em Stuttgart, na Alemanha. Que legal. Inclusive uma prima minha, Cleo, que mora lá, o marido dela, o filho. Eu tenho ouvintes em Lyon, na França. E essas pessoas entram em contato. Então, o mundo do rádio, ele mudou evoluiu consideravelmente. E eu não sei, eu tenho um certo medo dessas rádios não conseguirem fazer essa transição de virarem rádios da internet, rádio web, né? Rádio web, que o futuro... Nesse momento tem que lembrar uma coisa que tem no rádio, tem na TV e tem aqui também, que é a hora do merchan. O diretor está gritando aqui, a gente tem que ir para o intervalo comercial. Precisa, né? A gente volta em breve com mais Papo de Café sem café aqui na Galeria Fará. Não saia daí. Até mais. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia, escola de educação infantil, odontologia, nutrição, turismo, maturidade ativa, esporte, biblioteca, recreação, iniciação esportiva e cultura. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Rua Ernesto Alves, 1042, fone 3713-3222. Era uma vez um príncipe encantado, alto, loiro, um cavalo branco e que salvou a princesa. Não, obrigada. Prefiro os imperfeitos, verdadeiros, apaixonados. Tem um cheiro. A atração tem seus mistérios. A atração é Malbec. Malbec é o Boticário. Precisando de impressos? Conte com os trabalhos especializados da Garten Sul. Há 25 anos, imprimindo qualidade. Estamos de volta com o Papo de Café e é hora... Eu vou puxar, meu filho. Não, mas eu ia puxar aqui. Não, eu quero puxar. Não, puxa só. Se tu virou e vai ver. Eu estou esperando o café. Não apareceu. Vai lá então. Estamos de volta com o Papo de Café e antes... Sabe que toda semana nasce gente, né? Eu sempre falo toda essa semana isso, né? Vamos mudar essa piada. Antes de ir pro aniversariantes, a gente vai pro Minuto Keeper mais Demarco. Fala pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui no Papo de Café. E a dica de hoje não podia ser diferente, né? Imposto de renda. Segunda-feira agora, dia 15, mais um lote de restituição, ou seja, o segundo lote sendo liberado. Então assim, se tu ainda não fez teu cadastro lá no site da Receita, entra lá no link agora do ECAC, faz o teu cadastro, são informações rápidas e fáceis. Outra opção é tu fazer a consulta ao teu contador. O profissional que te ajudou na declaração de imposto de renda pode te ajudar no acesso para tu ver se segunda-feira a tua restituição está liberada. Tá? Nesse lote agora são 5 bilhões de reais
é a estimativa da Receita Federal de pagamento agora, para um pouco mais de 3 milhões de contribuintes. Não só declarações agora de 2019, mas está saindo um lote de restituições que estavam em malha fina em análise e agora foram todas deferidas. Restituições desde 2008 que estavam trancadas. Então assim, gente, consulta lá, dá uma olhada, porque a sua pode estar aí na segunda-feira. Um último detalhe, se por acaso tua declaração não entrou na segunda-feira, fez a consulta e estava lá, procura uma agência do Banco do Brasil com a tua declaração, que eles vão te assessorar lá para liberar a tua restituição. Valeu, gurizada, um abraço, boa continuidade do programa aí. Valeu, Lucas. Lucas, para de me sacanear. Pessoal, coincidência, semana passada eu errei, né? O Gustavo me corrigiu, né? Especialista em Forrest Gump, eram 25 anos. E essa semana é aniversário do Tom Hanks, né? Tom Hanks. Especialista mundial, né? O mundo todo conhece o Gus Rodrigues por ser especialista em Forrest Gump. Exatamente. Isso é fantástico. Ele postou a semana toda no Instagram, lá, o mês todo, e eu não olhei o Instagram dele. Dá pra ver que você segue o cara mesmo. E como eu tô seguindo, né? Mas aniversário do Forrest Gump, né? Então, além do aniversário do Tom Hanks, além oscarizado pelo Forrest Gump e pelo Philadelphia, né? Todo mundo lembra. Fez Washington. Náufrago também. Fantástico. Wilson. Gosto de trabalhar muito com o Robert Zemeckis, né? Isso. Steven Spielberg também, né? Clint Eastwood recentemente. E o Resgate do Soldado Ryan, né? Resgate do Soldado Ryan. Também é aniversário do... Tem aquela piadinha assim, Pedro comeu uva e Kevin Bacon. Pode rir agora. Boa! Aniversário do Kevin Bacon. Entre Meninos e Lobos, eu lembro. Sobre Meninos e Lobos. Sobre Meninos e Lobos. Clint Eastwood. E o com a Meryl Streep, que eu não sei. Rio Selvagem. Rio Selvagem. Eu vou trabalhar em locadora, eu tô vendo a capinha do filme na minha frente aqui. O Fernando tinha que saber, né? Mas... Sim, é Rio Selvagem. E também é aniversário, né, não podia esquecer do Harrison Ford, né? Harrison Ford. Então, ouvindo a musiquinha? Indiana Jones, né? Mas pior é que ele também vai voltar a interpretar Indiana Jones. E não dá pra falar só do Indiana Jones, né? Porque ele também foi na saga do Star Wars, né? E ele concorreu, a única vez que foi indicado ao Oscar foi pro filme A Testemunha, que mostra aquela comunidade Amish nos Estados Unidos. Eu não sei se você lembra do filme, né, cara? O cara com 1000 anos E ele foi casado com a roteirista Melissa Madsen, que foi roteirista de vários filmes do Spielberg. Então, só pra destacar que inclusive vai ter. Tu sabe, o filme, né? Mas eu tenho que conferir isso depois, que eu acho que o Fernando... Tá chutando isso. O problema é que o Fernando, ele tem ele como tão entendido do cinema, que ele pode estar falando a maior bobagem do mundo. Ele nunca vai duvidar dele. Já falei. Eu confiro antes, ó. Bota lá o erro, né? Eu não. Pra mim ele é o Google do cinema, né, cara? Se ele falou, Terminou. E antes o Bender falou, né, do café lá com o Roberto Carlos, né? E eu fiquei pensando, se ele não tivesse dito que era um programa, eu ia dizer que o Roberto Carlos, ele não tá congelado, ele se esconde lá em Candelária, né? E ele toma sentido. Claro, assim como Belchior escondeu em Santa Cruz do Sul. Isso. Robertão lá em Candelária. Claro. Porque a gente tem uma teoria. Sárgada, né? Viu, Bender? Porque até hoje nós tínhamos uma teoria que o Roberto, ele era congelado por criogenia e só descongelam ele uma vez por ano para fazer o especial da Globo. E o Bender assiste todo ano. O Roberto tá com 78 anos. Fazendo shows pelo mundo inteiro ainda. Cruzeiros, né? 78 anos de registro, né? Ele nem é desse planeta, cara. Louco. Mas o Roberto tem uma história muito interessante. Existiu uma biografia não autorizada, mas que contou. Teve toda essa polêmica, inclusive. A biografia boa é ela não autorizada, né? Sim. Que é que elas vão fazer do Fernando. Fala toda a verdade. E o Roberto teve uma vida bastante sofrida. Claro que hoje, depois de uma certa época, já famoso e poderoso e empoderado e endinheirado, claro que melhorou. Mas para ele chegar a esse ponto, ele enfrentou assim, realmente muita dificuldade, muito preconceito. Ele perdeu uma parte da perna quando criança, que ele conta numa música, Traumas, alguém conhece a música, sabe que ele conta dele. E para ele chegar no estrelato, ele teve que malhar muito, teve que trabalhar muito. Consideravam ele um cantor de segunda categoria e tal. Eu não sei se é verdade, mas dizem que é o Tim Maia que lançou ele, né? E foi. De certa forma, foi pela bibliografia. O Roberto foi cantado num conjunto chamado Sputnik, que era o Tim Maia, que era o bambambam do conjunto. Então, mais ou menos, ele começou ali. E aí depois entrou uma história que o Roberto teria
saído do conjunto. Menosprezado. Menosprezou o Tim Maia. O próprio Tim Maia disse uma vez que isso não era verdade. Quando o Tim deu aquela explodida, quando o Roberto deu aquela explodida, o Tim acho que estava fora do Brasil naquela época. Ele chegou aqui, o cara tinha explodido e tal. Fora. Aproveitando esse gancho do... Ficou bem indignado, porque daí foi para uma baixa e tal, é complicado. Da trajetória do Roberto, porque eu sei que a trajetória do Bender também como radialista remonta ao início da trajetória do Roberto Carlos, com a idade dos dois anos. Conta pra gente como é que tu começou a tua trajetória de jornalista, de radialista. A minha trajetória começou de uma maneira que eu era amigo do presidente do clube Rio Branco, lá de Candelária. Quem era na época? Era o Elvio Rode, que é meu amigo até hoje. E o Elvio tinha contratado um radialista aqui de Santa Cruz, inclusive, para apresentar um baile debutante. Naquela época tinha baile debutante e tal. Isso há 30 anos atrás, talvez. E aí, o baile era sábado, na sexta-feira, o radialista ligou para o presidente lá e disse: o negócio é o seguinte, eu arrumei um trampo aqui para ganhar mais e eu não vou mais para Candelária. Simplesmente deu cano mesmo. Já era. E o presidente lá entrou em desespero, meu Deus do céu. E eu estava do lado dele, eu dava risada, falei, que ralado. Aí eu brincando, eu dando risada, eu brincando, disse pro presidente: não, fica tranquilo que eu vou apresentar o baile debutante para ti. Ele: graças a Deus. Eu falei: não, tô brincando. Não, tu vai apresentar sim. E aí acabei apresentando, realmente, eu e a Solange Brix, né, talvez tu conheça. Lembro. E graças a Deus ela estava junto, porque quando começou o baile, começou a apresentação, e eu comecei dando boa noite, as minhas pernas tremiam tanto que eu falei: vou cair no chão. Por Deus, eu achei, não, vou cair no chão, de tanto que eu tremia, né, nervoso assim, extremo. E aí entrou a fala da Sola, e aí eu comecei a me acalmar, e aquilo foi. E nesse baile, como é a vida, né, estava um senhor chamado Ciro Visalli, gerente da Rádio Princesa, até hoje, inclusive. Figuraço dos grandes radialistas também da nossa região. Com certeza. E o Ciro me ouviu e pensou: poxa, esse cara é bom radialista. Não se engane, minha voz não está boa, porque eu estou meio gripadão. Mas é melhorzinho, um pouquinho coisa. E aí o Ciro foi me convidar, eu trabalhava numa empresa, e foi interessante, trabalhava numa empresa de móveis e esquadrias. E eu estava aqui em Santa Cruz, vendia para cá e tal. Cheguei lá na fábrica, o pessoal: o negócio é para tu ir lá na rádio, o Ciro quer falar contigo. Tudo bem. Peguei metro, peguei prancheta, cheguei lá: seu Ciro, tudo bem, tudo bem? Seu Ciro, o que é para medir? O senhor vai querer móveis ou o senhor quer esquadria? Nem móveis, nem esquadria. Caríssimo, como eu gosto de dizer. Mas como, seu Ciro? Mas os caras me deram um recado errado, desculpe, não. Eu só quero dizer que não faça esse tipo de coisa que você está pensando. Aí disse: não. Daí eu falei para a equipe, disseram que o senhor queria falar comigo e tal. Não, mas eu quero falar contigo mesmo. Ué, o que o senhor quer comigo? Eu quero que tu venha trabalhar aqui. Aí eu disse: não. Por quê? Não, porque eu acho que tu tem capacidade, é bom. Não quero. Não, vem para cá. Não quero. E para encurtar a história, o Ciro ficou 1 ano e meio me convidando para trabalhar, e eu dizendo que não sei se era um pouco de medo, sei lá. E o programa que eu comecei a fazer chamava-se Classificado Eletrônico, era domingo, das 2 às 4 da tarde. É cruelzinho o horário. Pode morar, né? Horário. Para começar, a gente sempre começa assim, levando fé. E aí eu comecei o programa, e aí é uma coisa interessante no rádio, e por isso que eu amo muito essa minha profissão. Depois que você começa a falar no rádio, você não quer parar mais. E eu pensava, era 2 horas de programa. O primeiro programa eu pensei: meu Deus, 2 horas de programa, o que eu vou falar em 2 horas? Uma semana não digo, mas 3 domingos depois eu já estava: puxa, só 2 horas? É impressionante. E Bender, tu trabalhou também com o Tischler, não? Não cheguei a pegar, eu conheci o Tischler, mas eu não cheguei a pegar junto com ele. Não pegou ele. Eu trabalhei na rádio do Tischler depois, né? O que ele falou? Não pegou ele. Não é isso. Mas em verdade, tu falou ali, 2 horas era pouco, era muito no começo, mas depois parecia muito pouco, né? Não, era efetivamente. Que loucura, Se você começa a trabalhar no rádio, se empolga, né? Se empolga por causa da resposta imediata do público. Você fala algumas coisas no ar, as pessoas já ligam, já respondem, já querem falar. Muitas vezes você é psicólogo. Agora é mais prático ainda, né? O WhatsApp, essas coisas também, todas aí. Muito mais, com certeza. Mas na minha época que eu comecei, tinha muitas pessoas que me ligavam para conversar. Pessoas solitárias, senhoras, senhores, solitários, ligavam lá para bater papo. Eu tinha que dizer: olha, desculpe senhora, mas eu tenho que entrar pro ar aqui, não posso conversar mais. Então o rádio ele é muito amigo da pessoa. E por isso eu acho que ele é assim tão cativante. Você tem a condição de levar uma mensagem para muitas pessoas, e mais do que isso, você tem condição de ajudar muitas pessoas. Eu tive, graças a Deus, na minha carreira de rádio, eu tive muitas oportunidades para ajudar muitas pessoas. Eu faço isso até hoje, mas é um assunto que
também eu não abro para ninguém, mas eu posso garantir para vocês que é muito legal poder ajudar as pessoas por causa do rádio. É um show. Mas também nem só de rádio vive o Bender. O Bender tem outras tarefas, né? É verdade. É um homem versátil. Outras coisas, né? É verdade. Falo daquela. Não, daquela não, né? Não, brincadeira. Mas o Bender também é assessor de comunicação, é isso? É exatamente, da Prefeitura de Candelária. Braço direito do prefeito Paulo Butzka. Não vou dizer braço direito do prefeito Paulo Butzka, mas o prefeito Paulo Butzka é meu amigo há muitos anos e foi por esse motivo que eu aceitei ser o assessor de comunicação da Prefeitura de Candelária. Eu já tinha sido convidado para fazer campanhas para todos os partidos de Candelária, pela voz que a gente tem e tal, então o pessoal convida e tal. E eu nunca aceitei. E um dia eu trabalhava junto com o Fernando no Diário Regional, no Jornal Diário Regional, aqui de Santa Cruz. Saudoso, né? Eu era diretor comercial. E eu fui até a Prefeitura de Candelária vender assinatura de jornal para o prefeito na época. E cheguei lá e encontrei o prefeito Paulo Butzka, na época secretário de administração Paulo Butzka, ele me viu: ô Bender, chega aqui, Bender, entra aqui na minha sala. Eu entrei: tudo bem, Paulinho? Ele: tudo bem, Bender. Bender, o que tu acha de mim? Como assim? Não, o que tu acha de mim? Tu acha que eu sou um cara legal? Tu acha que eu sou um cara correto? Ficaria comigo, velho. Eu sou Paulo. Só faltou isso. Não, eu sou Paulo. Desculpa, prefeito, mas ficou estranho. Não era prefeito, Paulo, tu quer o quê? Sangue? O que tu quer de mim, cara? Por Deus que foi assim. Não, Bender, é que assim, ó, pode ser que eu seja candidato a prefeito. E se eu for, tu faz a minha campanha? E aí eu fiquei assim. Mas eu sabia que o candidato não era ele, era outro, era o seu Moacir Tomé. Aí eu pensei que, mas como o Paulo era meu amigo e eu queria vender, eu falei: não, se fores tu o candidato, para ti eu faço a campanha. Mas achando que ia ser outro e ele não seria candidato. Bom, passou um tempo, eu vi no jornal que a candidatura do seu Moacir Tomé foi impugnada. E aí o Paulo me ligou e disse: olha, Bender, tá lembrado? Tô. Pois é, eu sou o candidato. Tu me ajuda? Eu falei: claro. Prometi, vou ajudar. E é uma honra ajudar o Paulo, porque o Paulo realmente é uma pessoa, é um prefeito que eu acho diferenciado, uma pessoa que eu acredito muito e tenho certeza da honestidade dele e do pensamento do Paulo de fazer algo por Candelária. E ele fez muito, ele está aí há 6 anos e meio à frente de Candelária. Candelária, para vocês terem uma ideia, foi um dos poucos municípios aqui da região que vem crescendo todo ano. Esse ano nós crescemos em 3,17% do ICMS. Olha, sem desdenhar ninguém, Deus o livre, mas é lamentável, inclusive, Santa Cruz teve menos 10, Venâncio teve menos alguma coisa também, e outras cidades. Então o Paulo realmente é uma pessoa que me deu assim, todas as condições de trabalhar, sempre, e eu confesso para vocês que eu tenho assim, um grande orgulho de trabalhar com ele e de ser o assessor da Prefeitura de Candelária. A gente já conversou com... E foi a personalidade, né, que mais teve no Papo de Café já. É verdade. Já conversamos com ele. Eu tenho que contar, realmente. E é fantástico. E realmente também a atenção que o município, a gente já até destacou isso, a atenção que eles dão para a questão da educação lá no município, que é fantástico, né? É verdade. Mas é importante... eu quero comentar com vocês ali antes, enquanto eu estava montando aqui a estrutura para a gente gravar nesse novo ambiente, que é a Galeria Fará aqui, e que tão bem nos acolheu aí também. Um abraço para o pessoal que administra, né? O que acontece? Estava olhando antes e o Bender trocando uma ideia ali antes de entrar no ar. Ele estava mostrando umas fotos, cara, de um pedacinho de Europa ou algo que deixa, tipo, vocês conhecem Gramado, conhecem o Lago Negro Gramado, né? Mas imagina algo mais bacana, numa escala maior, bonito para dedéu, aqui do lado. O Parque Vitec, com ar puro, né? É assim que fala, é Vitec. Vitec. Com ar puro, né? Cara, eu não conheço ainda, vi só nas fotos. Tenho visto muita gente postando nas redes sociais e tal. E eu queria fazer um convite para nós ir lá conhecer uma hora dessas. Porque nós estamos com o embaixador do Parque Vitec. Isso também embaixador. Isso eu não sabia. Embaixador. Então não era a troco de nada que ele estava mostrando as fotos. Tá fazendo meu comercial. Achei que era só uma indicação, sem novidade. Fazendo meu merchan. Na realidade, o Parque Vitec, ele nasceu há 54 anos atrás, mais ou menos, com o Dr. Acido Vitec. Ele era um médico militar, trabalhava em Cachoeira do Sul. E desculpe o Henrique, desculpe o que eu vou dizer, um tarado por plantar árvore. Eu nunca vi coisa igual na minha vida. Infelizmente eu não conheci o Dr. Acido. O Dr. Acido comprou uma área que hoje é em Novo Cabrais, na época era Cachoeira do Sul ainda, e uma área, o terreno argiloso, quer dizer, nada produzia, e ele começou a tratar essa terra
e começou a plantar árvores do mundo inteiro ali. Ele viajava muito, para a Europa inclusive, e naquela época era possível, hoje talvez o doutor seria preso. Ele vinha com a mala cheia de mudas e sementes de árvores da Alemanha, da Rússia, e ele ia ali no Parque Vitec e começou a plantar. Começou a plantar essas árvores ali. Bom, vamos encurtar um pouquinho. Essa área, o Dr. Acido faleceu no ano 2003 e deixou um legado. Existe uma lenda toda do Parque Vitec, que quando nós formos lá, quando vocês forem lá, vocês vão conhecer. O Parque Vitec, ele realmente virou uma floresta de árvores do mundo inteiro. Ah, que legal, cara. E quando eu conheci o Parque Vitec, ele tem vários lagos. Os lagos têm a profundidade de 9 metros cada lago. Lindo, lindo, lindo. É muito bonito. Tem um deck, inclusive, no meio. Tem um deck, é muito bonito. E quando eu conheci lá, eu fiquei encantado. E eu comecei a visitar o parque muitas vezes, e comecei a falar no rádio. Né? Comecei a dizer, olha, não morra sem conhecer o Parque Vitec. Estou dizendo para você, não morra sem conhecer o Parque Vitec. É demais. E um cidadão chegou lá no Parque Vitec, o Henrique Vitec, que é um gentleman, antes de mais nada, uma pessoa sensacional, uma educação fora de série, um biólogo cultíssimo. Chegou lá e disse para o Vitec, eu vim aqui porque um cara na rádio disse o seguinte: não morra sem visitar o Parque Vitec. E aí eu cheguei lá, o Henrique disse, Bender, tu falou isso na rádio? Falei. Pá, o cara veio visitar aqui. Pois eu estou te nomeando a partir de hoje embaixador do Parque Vitec. Eu levo muito a sério isso, alguém pode achar que é uma brincadeira, mas eu sei que não é e o Henrique sabe que não é. Eu sou embaixador do parque, tanto que eu estava mostrando foto do parque para ti, porque é um lugar fabuloso, realmente, muito que bacana, vale a pena as pessoas conhecer, e mais ainda, é aqui do lado, ali em Novo Cabrais. Quem vai para Santa Maria, passa a Candelária, vai chegar no trevo que vai a Cachoeira do Sul, entra ali, 5,5 km à esquerda, você já vai entrar numa floresta ali. Inclusive, a estrada que vai de Novo Cabrais até, acho que é a BR-158, acho que é. Que vai até Cachoeira do Sul, toda ela é arborizada. Toda pelo Dr. Acido Vitec. O homem era que legal, hein? Que legal. É importante, mesmo tu que está em casa aí, que está nos assistindo no smartphone, seja onde quer, mesmo que tu não tá com plano de morrer ainda, vai igual, né? Senão vai ir para lá, vai demorar para morrer. Vai para além devendo daí, né? Verdade. Pessoal, é hora. Deixa eu só fazer duas perguntas? Não é duas perguntas, mas vocês estão falando tanto de Roberto Carlos e tal, e eu tô vendo que o David que está nos assistindo aqui nos bastidores, eu tô pensando em botar uma peruca nele, fica igual o Roberto Carlos. Meu Deus, olha só, né? O David vocês vão conhecer em outra ocasião aqui no Papo de Café, aguardem. Aguarde. Quem viver, verá. E quem viver, irá também no Parque Vitec. Minha dica cultural? Tua dica cultural, cara. Eu sou homem-tempo hoje, eu tô controlando o tempo. Por isso que eu tô com o celular na mão. Claro. Eu sei que o tempo está estourado. Não, só queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu vim acompanhando esse Papo de Café e a TV Catedral já há algum tempo. E eu conheço o trabalho do Fernandinho, tenho confiança no trabalho dele. É um menino muito esforçado, sempre foi. E essa TV Catedral veio para ficar. Eu acho bem interessante e acho legal quando eu abro lá meu Facebook. Opa! Tem novidade, e abro para assistir, é uma brincadeira, essa meninada inteligente, é uma brincadeira com muita cultura isso aqui. Então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho da minha vida. Eu não sei se ela é interessante ou não é, mas você aí vai julgar se for interessante. Muito obrigado. Para ti foi, e está sendo. Para mim foi, eu achei muito legal. E obrigado também, né, Bender, por vir aqui gravar com a gente em Santa Cruz do Sul hoje. Foi um prazer. Atender o nosso chamado, assim, de vir para essa brincadeira, porque às vezes a pessoa pensa, mas eu vou lá com aqueles caras lá, é meio complicado. Tá? Não, fiquei com medo por causa do quinto andar, mas... Mas assim, Bender, já foi melhor o programa, tinha café antigamente. Tinha? Teve o teu amigo Amir Klink aqui também. É verdade, sou fã do cara, hein? E a dica cultural, então? Minha dica cultural, então, falando o diretor está gritando aqui no... Filadélfia, que é um clássico sobre a questão da AIDS, dirigido pelo Jonathan Demme, que é o mesmo cara que fez o Silêncio dos Inocentes, que é um dos teus filmes favoritos. Eu gosto de queijo Filadélfia. Como? Com Filadélfia, o filme, com a palhaçada do Wagner, a gente termina o Papo de Café de hoje e agradecemos ao Bender pela sua presença. Eu que agradeço. Até semana que vem. Tchau. Até breve. Tchau.